RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá a todos vocês que estão aqui acompanhando o programa Entre Livros, aqui na rádio RCI, também no YouTube, no Facebook, no site Sempre RCI. E lembrando que esse programa está sendo gravado, né, em função da pandemia, mas você pode interagir conosco enviando os seus questionamentos, as suas dúvidas, os seus comentários para o Facebook Rádio RCI Iguaçu, porque a gente encaminha as suas perguntas para o autor e ele então vai responder, a gente dá a devolutiva para vocês, ok? Infelizmente, para quem está na rádio, a gente não vai ter essa oportunidade, mas vocês podem depois entrar no Facebook e enviar as suas perguntas, ok? Sintam-se, então, à vontade para isso, né? Hoje nós estamos aqui com o autor veterano, Eucardio de Rosso. Eu quero fazer aqui a leitura do currículo dele, que em termos de autorado é um exemplo para todos nós. Ele possui a graduação, né, em jornalismo e em direito, e ele tem especialização em leitura e produção de textos, né, e também mestrando em literatura comparada. Ele trabalhou já na redação e revisão de jornais e revistas, já foi jornalista, assessor de imprensa, né, publicou jornais e revistas também, e já teve seu próprio jornal, então é aí da área, né, das letras, né, do mundo dos livros, e ele é autor das seguintes obras: Retalho dos Pagos, Verso Vário, Muito Além pelo Contrário, Árvore de Pedra, Eletroencefaloeucardiografia, E Eu com Isso, Consciência em Evolução, Inexplicável Ternura, Do Outro Lado do Arco-Íris, Verso e Reverso, Palavras de Urditura, Amor Incondicional, Os Caminhos da Montanha, Saudações Sintagmáticas, Tenho Escrito, Retomando a Palavra, O Fio da Meada, História e Fatos da Família de Rosso no Brasil, Crônicas Reunidas, Neopensatas Evolutivas, Comunicar-se, Cornucópia da Palavra, Profissão Estudante, Stampedes, O Estouro da Boiada, Sincrônicas Crônicas, Consciência Política e Consciência Cosmoética. Então, ao todo, ele tem 26 livros publicados. Tem mais três publicados. Tem mais três que não estão aqui, Eucardio. Conta pra gente, quais são eles? Verba Latina, o próprio Cosmoeticologia e o Dicionário Gauchesco Dialeto Macanudo. Que bacana! São 30 obras, então, publicadas pelo Eucardio de Rosso, que já, então, receba, Eucardio, as nossas boas-vindas, né, ao nosso programa. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Sabe, Eucardio, eu sempre olho as datas comemorativas e no mês de setembro, no início do mês, é uma sincronicidade, mas a gente tem a comemoração do Dia da Alfabetização, mas também é o Dia Internacional da Literatura, que foi instituído pela Unesco. Olha que interessante, né? Você que saiu aí da literatura, tem várias obras da literatura publicadas, não é isso? Dia 8 agora foi comemorado o Dia da Literatura. Então fica aí a sincronicidade, não é isso? O livro de hoje do Eucardio, a gente vai falar sobre cosmoeticologia. Quem está no Facebook tem a oportunidade de acompanhar. Eu estou mostrando a capa aqui. A cosmoeticologia em 500 citações. Então, essa é uma obra que foi publicada pela Editares, né? É uma editora que dá conscienciologia, então essa obra tem o teor conscienciológico. E a gente quer, então, saber, né, Eucardio, como que você chegou aí nesse tema cosmoeticologia? Vamos lá. Inicialmente, né, eu falo que eu vim de uma família do interior, religiosa, mas muito honesta e cumpridora de seus deveres. Então, a formação familiar foi já com vistas a cumprimento e a adoção da ética nos comportamentos. Depois, então, eu quis
continuar, né? Estudei no seminário para ser padre, mas como eu escrevia, não conseguia superar as dúvidas e os dogmas que me impunham. Então, eu escrevia desde o início, então isso também me proporcionou a minha saída de lá. Mas eu sempre me interessei pelo estudo da ética, tanto assim que li, para chegar à cosmoética, eu li muito sobre a ética e escrevi. Inclusive, num livro meu aqui, eu vou citar vários autores que eu li para chegar a estudar o que é a ética em si e os comportamentos humanos. Eu estudei o Blavatsky, o Ernesto Bozano, o Fritjof Capra, o Carlos Castaneda, com seus livros, o Paulo Coelho, o Carlos Ginsburg, Chris Griscom, Eliezer Mendes, o Raymond Moody Jr., o Carl Periban e o David Bohm, do paradigma holográfico, Snow, o Denis R. Souza, que é um escritor gaúcho, Trigueirinho, com as suas obras, James Redfield, com a sua célebre Profecia Celestina, Richelieu, Talbot, Pierre Weil, e assim como os autores, né, do Espiritismo, o Kardec, o Chico Xavier, o Carlos Castaneda, acho que já citei, o Brian Weiss, o Eliezer Gomes, e assim para entender o que é a ética e a moral, principalmente. E aí também a gente leu muito sobre hinduísmo, teosofia, yoga, Ayurveda, Annie Besant, vários autores que falaram sempre sobre teosofia, sobre outras teorias que a gente foi assimilando, né? E até encontrar em 88 a Conscienciologia. E aí, então, a palavra cosmoética me fixou, porque eu sempre tinha na cabeça que existia algo superior que nos governava, que na religião a gente sabe que é Deus, e que na Conscienciologia a gente adotou como princípio universal, criador de tudo, não tem nome, mas sempre a gente achava que existia uma ordem superior, uma lei de ação e reação, uma força superior que comanda tudo, então a gente tinha que agir conforme esses ensinamentos e essas aprendizagens. E aí, então, foi até chegar à Conscienciologia. Então, a cosmoética foi a palavra que me chamou a atenção e que definiu, né, a minha pesquisa. E então, comecei a trabalhar nesse assunto. Até eu fiz 2 livrinhos, um livrinho grande sobre cosmoética e consciência política, que depois foi transformado em 2 e que eu publiquei como consciência cosmoética. Então, eu faço um estudo, né, da ética e da moral, iniciando lá por Confúcio, depois Sócrates, Aristóteles, Platão, estudando Descartes, Emmanuel Kant, Leibniz, Spinoza, Locke, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Bertrand Russell, Stuart Mill, Kierkegaard, David Hume, Nietzsche, Freud e até o atual Foucault. Tudo isso, né, para tentar entender o que é a ética e o que é a moral. E você chegou, então, a qual conclusão? Porque cosmoética é uma palavra nova, não é isso? Ou ela já existia? Foi o professor Valdo que trouxe ou já tinha antes? Então, a gente tem aí o estudo da ética, o estudo da moral e a cosmoética. O que seria o diferencial entre elas? É a terminologia, né? É uma adaptação de tudo que existiu até agora de estudos de ética, de moral, de filosofia, e que o professor Valdo conseguiu reunir numa palavra realmente chamativa, que é a ética do cosmos, que a gente pode começar a tentar entender também, entre que a gente pode no segundo
na segunda parte, falar sobre moral e ética. E depois chegar à cosmoética. Agora, você, de todas essas obras que você publicou, você já tinha essa noção de cosmoética? Como que é? Isso foi uma coisa assim, foi o que te chamou a atenção na Conscienciologia, mas você já era escritor antes, né? Você começou a escrever muito cedo, não é isso? Você está nesse mundo aí das letras já há um bom tempo, né? Você já tinha algum vislumbre sobre isso, ou como que era? Assim? Foi a partir da Conscienciologia que você ampliou mais, ou já conhecia antes alguma noção? Como que aconteceu? Não, desde que eu me conheci por gente, eu comecei a raciocinar, eu sempre me perguntava, né? Inclusive tinha as dúvidas, as suposições e sempre agi, né, com ética, que eu sempre penso que tenho agido. Inclusive falaram que eu não matava nenhuma formiguinha, né, que eu era consciencioso nesse caso, né, cuidadoso, e sempre agia, tentava agir. Desde criança foi assim, oriundo da família, da criação, da religião e da própria vida passada, né, das vidas passadas, que a gente vem com aquele sentimento, né, de dever, de ética. Então, eu sempre agi assim, embora sabendo-se, né, que a cosmoética ela já existe com outras denominações, sempre existiram pessoas que foram altamente éticas e praticantes, né, dessa ética universal. Então, posso dizer que eu já tenho impregnado dentro de mim, desde muito tempo, esse sentimento de cumprimento de metas, de ação cosmoética ou ética. Então, foi fácil assimilar a cosmoética, porque aí o termo já definiu bem e melhor o que já existia. Muitas pessoas, né, agiram no tempo com cosmoética, embora com outras denominações, mas que eram definidoras de uma ética superior, como é a própria, né, definição da ética, da cosmoética em si. E você falou para a gente que você já foi, então, inserido no meio religioso, né? Atuou aí um tempo da sua vida. Nesse meio, você encontrou alguma coisa de cosmoética? Se estudava esse assunto? Como que era? Ou não tem assim, relação nenhuma com essa experiência que você teve aí nesse meio religioso? Não, tanto na religião como nas profissões, na vida social, existem, né, pessoas éticas, cosmoéticas e anticosmoéticas, existem de tudo. Mas a gente conviveu e agiu sempre de maneira ética. Então, a gente, embora vendo e sentindo e vivenciando muitas ações contrárias à ética e à moral, a gente procurou, eu procurei, sempre agir de forma ética e agora, né, então, entendendo como essa ética superior, universal, que regula todo o comportamento e a conduta humana, né, para a gente fazer o bem, que é o que sempre se propõe, né, todas as religiões e as teorias filosóficas, né, tentando impor e propor a gente a vivência refletida com ética e com moralidade. E você, em termos de conscienciologia, então, assim, em termos de etimologia, essa palavra é uma palavra nova, né? Ela veio, ela não está dicionarizada, ela não existe no idioma português, ela é um neologismo da conscienciologia?
Sim, Cosmoética. foi introduzida pelo professor Valdo e embora já existissem com outras denominações em outras teorias filosóficas antigas e modernas, né? Mas a reunião de todas essas teorias formou essa palavra que é bastante significativa e que realmente me trouxe para a Conscienciologia muito antes dos fenômenos que eu sempre procurei estudar, só e entender, mas esse assunto de cosmoética foi o que me fixou na Conscienciologia. E foi qual obra que o Valdo trouxe? Projeções da Consciência, não é isso, não? Projeciologia? Não. Foi Todas numa as obra. obras. Foi uma obra do professor Valdo Vieira, não é isso? A gente começou a analisar quando criou em Porto Alegre um instituto de pesquisas, antes da existência do IC, a gente começou a estudar todas as obras do professor Valdo, professor da Consciência, Projeciologia, principalmente 700 experimentos. Depois, com o tempo, a gente foi lendo, estudando e analisando os tratados também. E só faltava, então, uma obra sobre cosmoética. E ele, infelizmente, não fez uma obra mais profunda sobre esse assunto. Então, eu me aventurei, né, a estudar, tentar, né, trazer, até fez um livretinho aqui simples para o entendimento sobre a consciência cosmoética. Eu fiz um recorte dos autores até 2015, né? Tudo que foi escrito em 2015, inclusive, né, dividido em subcapítulos como fundamentos, princípios, atos cosmoéticos, anticosmoéticos, deslizes cosmoéticos, condutas cosmoéticas, expressões, até vocábulos cosmoéticos. Então, restou essa obrinha pequena que teve alguns exemplares e está à disposição. Seria um complemento para essa sua obra de cosmoeticologia aqui, em 500 Não, citações, não é isso? seria o início, né? O início do estudo da cosmoética. Ah, tá. Você começou a estudar a partir dessa primeira obra aí. Depois é que você chegou nessa obra Depois, mais. em 2018, eu reuni tudo que existia junto com a Cílio, uma colega. A gente fez uma reunião de tudo que existia até 2018, já partindo mais para as logias, né? Para a ciência mesmo. Então, aí resultou nessa obra com 500 citações principais, né? E depois nós vamos explicar bem Você que sabe, Eucardio, eu lembrei aqui de um amigo nosso, também escritor, que já não está entre nós, que é o Jaime Pereira. Ele, além dele pesquisar o para-direito, ele também começou a escrever um livro que era parecido com a sua proposta, mas ele fez de uma estrutura diferente, que era justamente também os recortes, principalmente das publicações do professor Valdo, sobre o que o professor Valdo falou sobre cosmoética, né? E aí, desculpa, na época tinha uma equipe que estava até ajudando, mas infelizmente não deu tempo, né? Ele adoeceu e aí acabou que não saiu o livro dele. E quando eu vi o seu livro, eu pensei nele, eu falei, poxa, olha aí, né? O Jaime quis escrever um livro sobre isso, com as citações do professor Valdo, e o Eucardio foi como se você tivesse assim, concluído, sabe? Eu fiquei muito contente por causa disso, porque eu tinha muita vontade de ajudar ele, mas a gente não dá conta muita coisa, né? E aí eu falei, nossa, mas olha só, né? Você vê, as ideias, elas estão aí, né? Ninguém não é dono de ideia nenhuma, né? Uma pessoa não fez, a outra vai lá e faz. É lógico que a sua proposta é um pouco diferente da dele, mas no fundo é mais ou menos a mesma coisa, né? E aí eu falei, poxa, mas que bacana, né? A gente acaba que um ajuda o outro e nada morre, né? Se a gente realmente põe aí vontade, determinação, a gente consegue, né? E você conseguiu aqui ser completista, né? Materializar aí essa obra sobre esse tema que te chamou a atenção, né? Desde o início. já no
Pode falar. Não, é que o professor Jaime fez o livro O Estado Mundial e Isso. eu nem sabia desse Ele fato que tinha ele outros materiais, além daquele livro, ele tinha outros, e um deles era sobre isso. É que agora eu não estou me lembrando, mas a proposta dele era fazer assim citações, sabe, sobre cosmoética. Então, assim, eu achei bem, como que eu vou dizer, interassistencial, assim, porque era uma coisa que eu sentia, puxa vida, não consegui ajudar ele a publicar o livro dele, né? Mas aí, quando eu vi o seu, eu falei, poxa, saiu um livro que não é a mesma coisa, mas era aquilo que ele queria. Então, eu penso que ele ficou feliz com isso também, sabe? Carlos, a gente vai estava. agora dar um pequeno intervalo. Você quer falar alguma coisa? Não, só dizer que, então, fico satisfeito em saber dessa Poxa, continuidade. eu também. Olha, a gente vai então chamar os nossos amigos patrocinadores. Um minutinho, pessoal, a gente já estará de volta falando aqui sobre cosmoeticologia com o autor Eucarde de Rosso. Só um minuto. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Eucarde de Rosso, autor aí de 30 obras, está aqui conversando com a gente no programa Entre Livros, trazendo a experiência dele sobre a cosmoeticologia, que é a obra Cosmoeticologia em 500 citações. E a gente quer saber o seguinte, Eucarde, o professor Valdo, então, trouxe esse neologismo, mas você já falou para a gente que, ao longo da história da humanidade, filósofos, pensadores, né, já vinham estudando o tema de uma maneira, lógico, diferente, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é o contexto da cosmoética dentro da história da humanidade? E separando para a gente, porque eu penso que devo ter muitas dúvidas sobre a diferença, né, entre a ética, é muito estudada a ética dentro do contexto do direito, principalmente, dentro do contexto da política, né? A ética, a cosmoética e a moral. O que é a moral? A moral e a cosmoética, elas têm uma diferença, né? E, aliás, a moral e a ética já têm uma diferença. A cosmoética, então, acrescenta ainda mais, né? Como que você faz essa diferenciação entre moral, ética e cosmoética? Esse é um estudo de todos os filósofos e escritores que se aventuraram nessa conversação, principalmente a ética, né? Mas vamos começar com a moral, que eu entendo, e a definição de moral é a representação, né, própria dos comportamentos, né, das condutas da pessoa de uma determinada época, de uma sociedade. São valores que a conduta humana traz durante a sua vivência. São os costumes, a moral. Né? Há muita proximidade entre moral e ética. A ética seria, então, mais uma reflexão sobre esses comportamentos, essas condutas, esses costumes. A moral se pratica porque ela existe. E agora a ética estuda, reflete. Então, tem filósofos, tem várias teorias sobre a ética, para distinguir bem, por exemplo, a diferença entre moral e ética. Por exemplo, a moral varia de sociedade para sociedade, de época. Por exemplo, na sociedade indígena, a moral, o costume é andar nu. É a moral deles. Não é? E a ética pode ser uma reflexão sobre esse comportamento de andar nu. Agora, na civilização, o homem adotou a veste, então essa é a moral do homem civilizado, é a vestimenta. Esses são comportamentos. Agora, se você começa a refletir sobre por que eu tenho que usar roupa, por que eu posso andar nu, está refletindo, está trazendo considerações, fazendo teorias
refletido sobre esses problemas fundamentais da vivência, já está praticando a ética. Então, existe a moral, né, de povos, de sociedades, e a ética existe também, é uma forma de comportamento, mas já refletida, como existe a ética médica. Existem milhões de ética, né? Ética profissional, ética teológica, ética filosófica, ética formal, ética existencialista, evolucionista, existem vários tipos, de acordo com o estudo de cada ética cristã, ética de classe, de ciência. Então, embora tenham quase as mesmas significações em muitos casos, mas essa é a diferença entre ética e moral. E então, a cosmoética. A cosmoética já, na definição, amplia esse conceito, né, que é a especialidade aplicada aos estudos e pesquisas da ética ou reflexão sobre a moral cósmica, multidimensional, definindo a holomotoridade consciencial situada além da moral social, intrafísica, ou apresentada sob qualquer rótulo humano, de modo de discernimento máximo moral e emocional, a partir da intimidade do micro-universo de cada consciência, isso vem do Homo sapiens pacífico. Então, a cosmoética é a superação, a sublimação da ética e da moral. Ela tem mais a multidimensionalidade, ela tem mais todos esses aspectos intermissivos, que levam ao comportamento da pessoa. Então, cosmoética é praticar a ética e a moral acima de qualquer rótulo humano, como bem define aqui o professor Valdo. Agora, na semana passada, nós trouxemos aqui a autora Lourdes Pinheiro, e ela escreveu um livro sobre valores evolutivos universais. E você colocou aí valores quando você falou da moral. A moral, então, ela tem relação mais com as ações, com a cultura. É isso, mais ou menos, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, eu nunca me esqueço que o dia que eu fiquei sabendo, né, assim, que existe um costume dos esquimós, eu não sei em qual região, mas se você vai visitar um esquimó, eles cedem a mulher deles para dormir com o visitante. E é uma falta de educação, é assim um desrespeito se a pessoa não faz aquilo, porque aquilo ali faz parte da cultura dele. Isso tem a ver com moral também, não é? Costume moral. O costume é a moral. É mais ou menos sinônimos, a gente pode dizer. Mais ou menos. É o costume aceito pela sociedade, assim como em muitos casos se pode casar com várias mulheres, é a moral. Pois é. Uma sociedade que é respeitada e é considerada como até ético, né? A ética daquela sociedade. E aí, ao longo, então, da história da humanidade, a gente avaliando, há uma mudança de costumes, porque vai se modernizando, vão se qualificando as relações, né? Então, a gente pode dizer que também que a moral, ela também não é só da cultura, ela também tem relação com o momento, né? Com aquela comunidade, ou com o próprio comportamento da própria sociedade, né? Que a gente faz aí no estudo da sociologia, a mudança que vai acontecendo na humanidade. Então, você vê na época lá dos gladiadores, era normal, né, uma pessoa tá lá no meio, né, de uma arena, tinha que morrer ali naquela situação. Então, ali era a gente não pode chamar que era uma moral ruim, não é? Ou era uma moral baixa, porque era a moral, aliás, era uma coisa moral naquela época, né? E isso vai mudando, é mais ou menos por aí. Isso. E a ética é uma coisa mais permanente, né? Entendi. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquele estudo do professor Valdo, daquele livro Filosofia do Meio,
que foi publicado pelo neto do Confúcio, né, que foi o professor Valdo em vidas passadas, né? Ali ele começa a dar um esboço de ética. Então, Sim, quer essa dizer, reflexão sobre comportamento e condutas, então já começa a fixar um tipo de ética, né, que depois foi se desenvolvendo através do estudo dos outros filósofos que estão elencados aqui nesse livrinho, né, e tem assim um resumo da teoria de cada um. Mas não resta dúvida que a cosmoética sobrepaira sobre tudo isso, porque ela abrange a multidimensionalidade, a moral cósmica, o próprio universo. É isso que eu queria chegar. Na verdade, a cosmoética, ela então pegou, vamos dizer assim, todo o estudo da ética no sentido de como ela já foi abordada em várias áreas, como você falou, né? Eu fiquei pensando aqui, tem a ética profissional, você tem a ética, e eu lembrei de uma coisa, quando a gente faz o juramento, na hora que a gente se forma, qualquer faculdade, na hora de fazer a colação de grau, a pessoa ela tem que fazer um juramento, né? E praticamente todas as profissões, a pessoa acaba falando de ética, jurando ali que ela vai atuar com a ética. Prometendo cumprir a sua função, a sua profissão com ética. Com ética, mas aí na hora que ele está exercendo a profissão, ali é a moral dele, não é mais a ética. Sim, é mais ou menos por aí. Quando ele cumpre uma certa conduta na sociedade, no local, na época, aí é mais uma moral, é mais um costume, porque a gente fala que a pessoa tem bons costumes, boa moral e bons costumes, então aí a pessoa age com moralidade. E aí tem aquela pessoa que é amoral, tem aquela que é imoral, né? E tem aquela que é moral, né? E tem a moral da história, né? Agora, Eucárdio, a cosmoética, ela tem relação com o paradigma consciencial, né? Na hora que você coloca a consciência, que ela não atua só com o corpo físico, na hora que ela sai do corpo, que ela mobiliza suas energias, interage com os ambientes. Então, a manifestação da consciência, ela acaba se ampliando, né? Então, a cosmoética não é só uma coisa que a gente vai pensar assim, como que seria o cosmos se todo mundo fosse cosmoético? Não é, é uma questão pessoal, né? Que a pessoa vai agir com uma ética íntima, mas em todos os ambientes, multidimensionalmente. Acho que a gente pode fazer uma síntese mais ou menos por aí, não é? Sim. Vai na questão das vidas passadas, da multidimensionalidade, a permissividade, tudo. O resumo é a holomaturidade consciencial. Quando a pessoa a consciência passa a entender, né, que ela tem a seguir uma lei superior que coordena tudo e que tem que agir de acordo, né, com esses princípios e esses fundamentos. E aí eu estava vendo que na apresentação do seu livro, você coloca que a cosmoética ela é a unidade de medida da autoincorrupção. Como que seria isso, Cárdio? Sim, porque a pessoa corrupta já é anticosmoética, né? Então, independente de qual âmbito ela esteja, né? A pessoa sendo antiética, ela já vai ser anticosmoética. Sim, é a mesma coisa. Se ela age de acordo com os princípios, né,
que regem a sua vivência, ela estará, né, apta a desempenhar a sua programação, mas sempre tendo em vista que existe essa regulação superior, né, que tudo controla, que tudo vê, que é o ser superior que comanda tudo né, que a gente tem o comportamento de modo a respeitar e a seguir toda essa legislação cósmica. Agora você faz uma relação também aqui com a maxifraternidade. O que a cosmoética tem a ver com maxifraternidade? Sim, é o desejo universal de ser cidadão, né, de bem com todo mundo, como é a própria democracia visa isso, uma própria definição, né, de cosmoética é mega fraternidade. Tem várias definições, sinônimos, né, de cosmoética, que podem ser agregados. Não é só a pessoa não ser né, antiético, por exemplo. Tem um qualificativo, né? A pessoa que pensa no bem para todos, não é isso? Tem uma noção de assistencialidade, isso tudo está envolvido na cosmoética, então, como um todo, né? Por aqui nos sinonímios, né, temos ética universal, multidimensional, ortopensanidade, autoincorruptibilidade também, tudo isso pode ser definido como eudemonia cosmoética, que são vários sinônimos da mesma cosmoética. Né? Agir cosmoeticamente. Né? Mas o principal, como foi dito, a unidade é a incorruptibilidade, a unidade de medida. E aí você joga para alto, né? Porque quando a gente pensa no Brasil como está hoje, né? Na sociedade como um todo, no jeitinho brasileiro, né? A gente até trouxe aqui uma vez o professor Hegerson, que falou sobre o jeitinho brasileiro, que é justamente a anticosmoética, né? Aquela pessoa que tudo bem, a vaga é para idoso, mas ninguém está vendo, né? E a pessoa acaba fazendo determinadas ações que aparentemente são bobas, são banais, mas quando a gente pensa em termos de anticosmoética, são ações que fazem com que a pessoa ela se corrompa, né? Ela corrompa os próprios valores, né? Os valores da sociedade. Não é isso? Mais ou menos. Entre muitas condutas, né, e posturas anticosmoéticas, né, eu citei algumas aqui, como dar alfinetadas nos mega atrapalhos das pessoas, fazer chantagem emocional sobre as pessoas, fazer fofoca ou comentário desairoso contra alguém, fazer pressão psicológica contra alguém, praticar tortura mental nas posturas, né? Promover arruaças em locais públicos, escrever tolices em banheiros públicos, sabotar alimentos e medicamentos, quebrar telefones públicos, cortar poltronas no cinema coletivos, pequenos atos que, diante da sociedade, pode ser praticado, mas que, na realidade, se a pessoa é cosmoética, ela vai ver que está fazendo algo, né, que pode ser, né, uma postura anticosmoética. Inclusive, tem até uns detalhes, uns sutis, né? Até existem umas expressões populares que se usam, que são anticosmoéticas, né? E até a gente fica surpreso de ver, né? Se aproveitar de alguém, passar o trator por cima, puxar o tapete, tratar aos pontapés, atos, pequenos atos, na realidade, deveriam ser considerados éticos, mas podem ser também
cosmoéticos, não existem artimanhas cosmoéticas. Eu cito várias aqui, né? O político acusado de corrupto, né? Ele, antes de ser cassado, renuncia ao mandato, depois volta e se reelege. E tudo isso são pequenos atos, né, que são deslizes cosmoéticos, mas que, para o conscienciólogo, a pessoa que tem um conhecimento superior e uma ética superior, acima da ética humana, representa, né, valores. Muito bom, Eucardio, a gente está aqui no nosso horário de intervalo. Nós vamos, então, chamar os nossos patrocinadores e a gente volta, então, em um minutinho, falando sobre cosmoeticologia com Eucardio de Rosso. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O tema hoje, então, é cosmoeticologia. Eucardio de Rosso está conversando com a gente, então, sobre esse tema. Eucardio, esse livro, a partir de citações, você colocou aqui, são 500, né? Como que é, então, a estrutura dessa obra? Fala um pouquinho da obra em si, cosmoeticologia. Sim, eu estava há 10 anos, né, então, tentando escrever, ler e aprender, estudar sobre cosmoética. Apresentei, então, esse livrinho aqui, que depois eu publiquei. Mas aí, uma revisora que me ajudou muito, a quem eu devo a orientação sobre esse livro, ela me ajudou e achou melhor, então, fazer essa análise sobre a cosmoeticologia, já pegando as logias, né, de todas as obras escritas na Conscienciologia. E eu destaco, então, que, no final, resultaram nessas 500 citações 23 autores, né, e mais 15 verbetes, e praticamente 80% dos tratados, dos livros e dos escritos do professor Waldo, verbetes dele também. E, por exemplo, só a palavra cosmoética aqui tem 13 páginas. Então, são 500 citações, principalmente de elogias, baseados principalmente nos últimos tratados. O Dicionário de Argumentos, o Lexo de Ordo Pensatis, a Enciclopédia da Conscienciologia em si, e tudo que existiu em publicações que puderam ser colhidas, recolhidas e citadas, né? Para ter um resumo do que foi escrito até 2018. E um fato, então, ele foi lançado no fim do ano passado, e eu tinha a intenção de fazer o lançamento nacional nas várias sedes do IPC. Inclusive, em março, estive em Porto Alegre, já tínhamos marcado um lançamento lá, estavam os livros à disposição, e aí, no dia que eu cheguei lá, fechou tudo. Ai, que triste. Suspenderam o lançamento, então ele está como inédito ainda. Eu tinha intenção de fazer, já tinha vários contatos com sedes de IPCs e órgãos de instituições conscienciocêntricas para fazer lançamento local a cada pouco. Senti muito porque eu ia iniciar o roteiro por Porto Alegre, então praticamente o livro está só agora sendo vendido por demanda, né? na Epígrafe, no Japons e agora também na Amazon. Então, só por esse meio de aquisição. Interessados podem seguir esses caminhos. A gente coloca depois o link no Facebook, né? Que aí a pessoa pode entrar se ela tiver interesse. Agora, você
você já tinha a ideia dessa quantidade de 500, ou isso foi assim, como diz o professor Valdo Vieira, os fatos orientam a pesquisa? Na medida que você foi pesquisando, você foi juntando, ou você pôs uma meta assim, não, eu quero chegar em 500 citações. Como é que foi aí essa pesquisa em si? Não, eu copiei, imprimi tudo que existia ali naquele site da Holoserver? Holoserver, imprimi tudo, mas tem uma enormidade. Aí eu comecei a selecionar, né, classificar alguns, e aí a Nina Rosa que me ajudou muito, né, me sugeriu, praticamente concluiu, né, e chegamos à conclusão de 500 para início de conversa. Você fez um recorte, né? Olha, 500 tá bom, né? Teria mais coisa, então, né? Tem muita Sim, coisa, muito material. poderia, porque no outro livreto tem 300 e tantas, né? 300 e tantas citações, mas já divididas em subcapítulos. Esse aqui simplesmente foi usado o sistema de citação direta, né? Apenas no livro eu fiz uma apresentação, né, já um prefácio, já começa em ordem alfabética a apresentação dos verbetes que falassem em alguma coisa sobre a cosmoética. Então, são citações, né, diretas, em líteres, como se diz, com todas as letras, que serve mais para pesquisa, né? Não tem reflexão, não tem, a não ser no início, né, que eu faça a definição, o que é cosmoética e a metodologia que foi usada, né? E as referências, as citações, nada mais que isso, apenas é uma compilação de citações usadas até 2018. E aí você foi, para cada citação, você foi definindo um tema, né? Por exemplo, você abre, o primeiro tema seu aqui é abandono animal. Você pega aquele trecho daquela citação e você denominou qual seria o tema dela, ou isso já existe? Existe, é a íntegra do que foi escrito no livro, no verbete. Então, essa estrutura aqui que você criou, na verdade, então ela vamos supor que o texto da pessoa não tivesse essa primeira palavra aqui, essa epígrafe, aí você colocava. Não, foi usada originalmente tudo o que está escrito, respeitando o seu subtítulo, a epígrafe do autor. Dos autores. A única coisa que você fez é dar essa cara de dicionário, né? Porque quando a gente abre ele dá uma impressão de que você vai achar uma estrutura assim de dicionário, né? Ui, caiu aqui. Não. Diferente do Neopensatas Evolutivos, que foi um livrinho também que eu lancei em 2015, ali eu criei todas as pensatas, né, e coloquei o subtítulo de acordo com o texto e o assunto. Esse aqui não, esse foi respeitado toda, procurando tintim por tintim, letra por letra, né, respeitar a ideia e a definição do próprio autor. Na verdade, é um material de pesquisa para quem quer pesquisar o tema, né? Porque você vai ver, então, o estudo da cosmoética de facetas diferentes, porque cada autor enxerga o tema de maneira diferente, não é isso? Explora o tema de acordo com ângulos diferentes. Então, a pessoa que tem interesse de pesquisar o tema é como se ela tivesse assim, olha, não precisa mais pesquisar, alguém já fez isso para mim, né? Você Sim. junta tudo e aí a pessoa vai ver um tema sobre ângulos diferentes. É mais ou menos por aí, né?
Sim, é um dicionário, um vocabulário, né, de A a Z, procurando, né? E tem Tudo. algum desses, não sei se a gente chama isso de verbete ou esse o tema, né? Algum deles assim que mais chamou a sua atenção ou que mais te deu trabalho? Como que foi assim? Algum destacou para você? Algum tema específico? Ou foi mais ou menos linear? Assim, como é que foi o processo da pesquisa em si para você? Não, o que mais chamou a atenção é que realmente a palavra cosmoética, né, ela inicia muitos textos, muitos verbetes, pode dizer. Então, são 13 páginas só de cosmoética. Então, cada autor falou de um tema específico sobre a cosmoética, né? Por exemplo, todos os atos cosmoéticos das consciências são altruístas em sua essência, em suas causas e em seus efeitos, segundo os fundamentos da conscienciologia. Falou em cosmoética, está citado. Procurou, então, nesses 500, trazer tudo que foi escrito em artigos, né, verbetes e livros, principalmente. Então não teve nada assim que mais específico que você levou para você, para o seu caso, assim, foi mais a pesquisa do tema mesmo, mas você não teve nada que te chamou atenção. Não, todos os itens são especiais, né? Porque é a definição, a escrita de cada autor, né? Se estava no verbete, estava no livro, estava no artigo, mas realmente a palavra cosmoética sobressai e é o motor que me fez fazer essa direção desse livro, né? Inclusive, a capa também foi muito bem feita. Até tinha pensado em colocar a cosmoética em várias línguas, né? Eu pesquisei em várias línguas, mas aí o Luciano, como sempre, ele fez as minhas capas, ele bolou esse assunto aqui para chamar a atenção, né? Justamente na ciência da cosmoética, cosmoeticologia. E você pretende assim continuar pesquisando esse tema ou você vai para uma outra área diferente? Eu estou sem tema no momento, né? Mas tudo que se refere à cosmoética me interessa, né? Se sair algum livro, uma publicação, algum assunto, algum verbete, eu estou atento, né? Muito embora eu tenha mudado, né, de residência, agora não estou perto mais do voluntariado da Conscienciologia, mas continuarei, né, com os princípios introjetados em mim, né, porque a gente pode fazer Conscienciologia onde estiver. Não precisa estar em Foz do Iguaçu para a gente, né, ser cosmoético. Agora, você fez uma transição na sua vida literária, na sua vida, como eu vou dizer, de escritor, né? Você escreveu prosa, você escreveu crônica, não é isso? Poesia também. Sim, escrevi E poesia, 13 livros de crônicas, mas eu continuo, eu não você abandonei a literatura. continua escrevendo? É. Sim, eu, inclusive, né, ano passado, frequentei 2 semestres de mestrado e pretendo agora talvez continuar mestrado na área que sempre, né, que eu nasci sabendo, inclusive, escrever e ler, e, e a gente pode, através da literatura, né, chegar à filosofia e até a cosmoética, né, através da literatura, porque é uma arte, é um estudo, é uma pesquisa que pode ajudar muitas pessoas, como felizmente a literatura tem me proporcionado ajudar pessoas tanto no escrever livros, ajudar a escrever, divulgar livros, como muitas pessoas se manifestam sobre algum escrito, né, dizendo que a gente faz assistência também através da literatura. Isso não se pode descartar, né?
a literatura da nossa vida. Agora, quando você, tendo tanta experiência escrevendo literatura, e agora você com uma obra conscienciológica, existem, você vê assim, diferenças, ou você acha que o processo de escrita em si é tudo igual e depende do tema que a pessoa está? Porque existem diferenças, não é? Na própria escrita, por exemplo, você vai escrever uma literatura, você tem uma liberdade maior de pensamento, de imaginação, de associação de ideias. Na hora que você vai para um livro mais técnico, aí você tem toda uma formatação, você tem que levar pesquisa, você tem que fazer pesquisa bibliográfica. São coisas diferentes, né? Como que você vê você transitando aí em diferentes modalidades, gêneros textuais? Eu vejo que, sim, a gente pode escrever na literatura, tem mais liberdade. Agora, o que eu tenho receio é que a linguagem conscienciológica possa se tornar muito fechada e pouco entendível para o público em geral. Enquanto ela for útil para um grupo, né, para fixar uma teoria, tudo bem, mas ela precisa acompanhar a evolução da linguagem se ela quiser, né, atingir o maior número de pessoas. E, por enquanto, né, a linguagem conscienciológica, como a criação de neologismos, pode ser útil para a consolidação, né, da teoria. Mas inclusive, a gente já pensou sobre o assunto, né? Essa linguagem precisa ser depurada, cuidada, para que não possa se tornar um dialeto, né, ininteligível para muitas pessoas, que pode até haver reação, né, contra um grupo, né, fechado. Ela tem que se abrir mais e admitir, né, certas peculiaridades que são próprias da linguagem, né, não pode fugir disso. Tem que seguir as suas regras, foram muito bem montadas, mas existem algumas coisas que já podem ser modificadas com o tempo. Agora, você, na literatura, consegue falar também de conscienciologia, falar de cosmoética, usando da linguagem, né, da maneira diferente de expressar, mas mandando também, como que eu vou dizer assim, mensagens que são evolutivas, né? É possível a gente conseguir isso na literatura, não é isso? Sim, eu escrevi muitas e muitas crônicas em jornais e revistas, né, explicando alguns assuntos da conscienciologia em linguagem simples, entendível. Até fiz 2 livros de poesia sobre projeção e conscienciologia. Então, a gente pode usar todas essas ajudas das letras para, né, transmitir melhor a mensagem que a gente tem, né, mas com cuidado de não se tornar muito fechada, para que só um grupo entenda e não possa se espalhar, né? Pelo universo, já que a intenção e a finalidade é espalhar os conceitos da conscienciologia para todo o universo, né, visando principalmente a cosmoética e a cosmovisão. Eu acho que você sintetizou bem, né, quando você falou que essa linguagem é como se a gente, qualquer ciência, né, você vê na área médica, o médico ele aprende de um jeito na faculdade, mas na hora que ele vai lidar com o paciente, ele tem que usar termos mais que sejam acessíveis do paciente. Então, a gente tem que consolidar, né, isso, fundamentar a ciência. Aí sim são necessários esses neologismos, mas dependendo do público, a gente tem que adequar a linguagem, né? Acho que foi uma síntese aí bem interessante. Agora, Eucardio, a gente está aqui mais faltando aí 2 minutinhos. Tem alguma mensagem, algum recado final que você queira deixar aí para o pessoal que está acompanhando a gente sobre esse tema aí, cosmoeticologia? Não, eu desafio todo mundo, né, a continuar escrevendo, mas com propriedade,
visando principalmente, né, a sua programação e no sentido de assistência. A gente pode ajudar os outros através da literatura, através de um livro técnico, através de um livro científico, através de um livro de teoria, né? Respeitando, né, os devidos momentos e tempos de cada pessoa, né, cada nível evolutivo da pessoa. Muito bom, Eucardio. A gente agradece, então, imensamente a sua participação aqui no nosso programa. A gente teve aí falando com o Eucardio de Rosso, ele que é autor aí de 30 obras, né, que vem desde a literatura até as obras conscienciológicas, né, e a gente debateu hoje, então, o tema cosmoeticologia. Então, nós agradecemos aí a participação do Eucardio no dia de hoje, nós agradecemos a você que esteve aí nos ouvindo, nos assistindo, né? E a gente espera, então, por vocês na próxima sexta-feira, sempre aqui, 13h, com mais autor convidado, com mais livro para ser debatido. Então, pessoal, até sexta-feira que vem. Eucardio, obrigada, viu? Obrigado. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.